às 22 hora local. Lembre-se de que um discurso presidencial no Salão Oval no meio da noite é realmente aplicável apenas a ocasiões históricas, grandes decisões tomadas pelo presidente ou ações às quais eles estão respondendo. A NBC News informou que Donald Trump irá dizer que os EUI não planejam quaisquer ataques adicionais dentro do Irã. Se for esse o caso, é uma indicação muito clara de que Donald Trump está agora pressionando por um caminho para a paz. Eu acho que nós vimos isso em algumas postagens nas mídias sociais na última hora ou mais desde que os Estados Unidos anunciaram a ação. Em uma das postagens nas redes sociais, Donald Trump afirmou que o Irã deve agora concordar em acabar com a guerra. Também foi relatado pela Reuters. Nick, Sr. Trump, Em breve vai ser presidente. vamos ouvir. Ele falou sobre o problema com o Irã. Não muito tempo atrás, os militares do Zeolari lançaram ataques de precisão em grande escala contra 3 instalações nucleares importantes dentro do regime iraniano Doe, Natanz e Isfahan. Ao longo dos anos, todos ouviram esses nomes enquanto construíram esse negócio terrível e destrutivo. Nosso objetivo é destruir as capacidades de enriquecimento nuclear do Irã e impedir a ameaça nuclear representada pelo principal patrocinador do terrorismo do mundo. Esta noite posso relatar ao mundo que este ataque foi uma vitória militar surpreendente. As instalações nucleares do Irã foram completamente destruídas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, deve fazer a paz agora. Se não o fizerem, os futuros ataques serão maiores e mais fáceis. Durante 40 anos, o Irã vem dizendo morte à América e morte a Israel. Eles têm estado matando o nosso povo, arrancando-lhes os braços com bombas na estrada, arrancando-lhes as pernas. Essa é a especialidade deles. Perdemos mais de 1.000 pessoas e centenas de milhares de pessoas em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram diretamente devido ao seu ódio. Em particular, muitos foram mortos por seu general Qassem Soleimani. Decidi há muito tempo que não deixaria isso acontecer. Não vai continuar. Gostaria de agradecer e felicitar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos como uma equipe, o que provavelmente nenhuma equipe já havia trabalhado antes, e percorremos um longo caminho para eliminar essa ameaça terrível para Israel. Gostaria de agradecer aos militares israelenses pelo excelente trabalho que estão fazendo. Acima de tudo, gostaria de parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram essas magníficas máquinas esta noite e todas as tropas americanas por uma operação que o mundo não viu em décadas. Espero sinceramente que não precisemos dos seus serviços novamente. Espero que sim. Também quero oferecer meus parabéns ao presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Raisin, ao General Kane e a todos os brilhantes estrategistas militares envolvidos nesta operação. Dito isto, esta situação não pode continuar. Ou haverá paz ou tragédia no Irã, muito maior do que o que testemunhamos nos últimos 8 dias. Lembre-se, ainda há muitos objetivos. A noite de hoje foi, sem dúvida, a mais árdua e possivelmente a mais letal. Mas se a paz não chegar em breve, perseguiremos outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. A maioria deles pode ser removida em poucos minutos. Nenhum exército no mundo consegue fazer o que fizemos esta noite, nem muito perto. Nunca houve um exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco tempo. Amanhã, General Kane, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, dará uma conferência de imprensa no Pentágono às 8h da manhã. Gostaria de expressar minha gratidão a todos, especialmente a Deus. Só quero dizer que te amamos, Deus, e que amamos o nosso grande exército. Protege-os. Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe Israel, Deus abençoe a América. Muito obrigado. Muito obrigado. EUA, presidente Donald Trump, após o qual eles se dirigirão à nação. Bem, Ronnie, como eu esperava, foi um discurso muito curto, provavelmente só durou alguns minutos, mas havia muita coisa a desvendar. Primeiro,
Donald Trump deixou claro que foi uma campanha de bombardeio bem-sucedida do ponto de vista dos chihuahuas, dizendo que os 3 locais foram completamente destruídos e observando que, em suas palavras, foi um sucesso militar surpreendente. Detalhando o que aconteceu, mas também olhando para o futuro e deixando isso muito claro nos tribunais do Irã para alcançar a paz aqui. Donald Trump não insinuou que os guiuás farão mais ataques esta noite ou amanhã, embora dependerá bastante do que o Irã fará em seguida. Ele mencionou que possíveis ataques serão maiores e mais fáceis se o Irã decidir retaliar. Ele também mencionou que espera não precisar utilizar a força aérea novamente, porém isso poderá ocorrer se o Irã continuar com tais ações. Ele também apontou que isso não pode continuar teoricamente. Isso é uma referência aos ataques e contra-ataques que ocorrem entre Israel e o Irã. Mas ele disse que uma decisão precisa ser tomada agora, e cabe a Teherã decidir que o Irã seja pacífico ou tragédico, observando que ainda há muitos alvos, mas não especificou se se tratava de outras instalações nucleares ou potencialmente cidades civis espalhadas por todo o Irã, incluindo a própria capital Teherã. Portanto, esta noite, o presidente dos europeus irá dar um detalhe sobre o que aconteceu, mas alertar Teherã muito claramente contra retaliações e sugerir que, se o fizer, os EU poderão lançar mais ataques aéreos. Bem, essa é a maior preocupação que ouvimos, com relatórios de que os Estados Unidos têm se preparado para a possibilidade de retaliação nos últimos dias. Cerca de 40.000 tropas dos europeus estão espalhadas pela região, e essas forças podem agora estar sujeitas a ataques de retaliação do Irã. Até agora, esses ataques e contra-ataques estão apenas entre Israel e o Irã. O Irã não está perseguindo nenhuma tropa dos europeus na região. Os Estados Unidos têm até aumentado o número de porta-aviões enviados para a região, incluindo um que está baseado no Mar da China Meridional. Fomos informados que os europeus têm trabalhado com esses homens e bases para se preparar para uma potencial retaliação. Obviamente, os Estados Unidos não querem ver isso acontecer. Se o Irã caçar os Estados Unidos, se as bases dos europeus forem atacadas, se alguém for ferido ou morto, isso poderia abrir uma fase ainda mais mortal neste conflito. Os Estados Unidos têm atacado essas instalações nucleares até agora e nós vimos ataques em 3 locais diferentes. Se o Irã atacar pessoal americano, os DEWA, sem dúvida, precisarão responder, o que poderia ter consequências potencialmente devastadoras. Como disse Donald Trump esta noite, a tragédia do Irã. Nick, o senhor Trump falou disso? Por que a greve? Aqui vem. Não há nenhuma indicação de por que ele decidiu tomar essa ação. Eu acho que pode haver vários cenários diferentes. Donald Trump disse na quinta-feira que ele decidirá nas próximas 2 semanas se juntará a Israel no combate ao Irã. Já foi há 48 horas. Isso pode ser um blefe do presidente dos EUs para colocar o Irã em pé. Eles podem pensar que tem 2 semanas. Eles não verão a reação da Austrália. Pode ser um blefe dos Itoshintoshima, ou pode ser apenas que os EUA receberam informações de que as coisas estão prestes a entrar em outra fase. Se este é mais um ataque iraniano contra Israel ou se é um ataque iraniano contra ativos americanos na região, não está claro nesta fase. Também pode ser um caso em que os Kewali estão tentando de tudo para levar o Irã para a mesa de negociações. É isso que o presidente dos USA quer? Negociar com o Irã. Isso levaria a um acordo que permitisse que o Irã abandonasse suas ambições nucleares e o impedisse de enriquecer urânio, possivelmente desenvolvendo armas nucleares. Ao atingir o Irã desta forma, ele aparentemente se livrou dessas instalações de enriquecimento de urânio. Mas seu objetivo final pode ser colocar o Irã à mesa de negociações, conversar com os Estados Unidos e chegar ao acordo que Donald Trump sempre disse que queria alcançar. Lembre-se, ele apareceu como o presidente da paz. Esta operação militar é o oposto. Mas eu acho que ele espera que o resultado final possa ser a paz com o Irã e um acordo que pode vir da ação militar que estamos vendo esta noite. Trump mencionou no domingo, horário da sessão, o general Kane e o Departamento de Defesa. Secretário Pete Hegseth. Haverá uma conferência de imprensa? O que podemos esperar com isso?
Isso mesmo. Eu acho que isso acontecerá daqui a cerca de 10 horas e, sem dúvida, vai acontecer no Pentágono, mas não é apenas o presidente dos Estados Unidos que impulsionou o processo. Obviamente, a decisão final sobre adotar ou não essa greve cabe a ele. Mas o Pentágono está envolvido porque eles têm que estar envolvidos em qualquer operação militar. Tenho plena certeza de que veremos o secretário de Defesa, Pete Hegseth, detalhar o que aconteceu. Vamos aprender alguns detalhes sobre o uso da aeronave. Provavelmente bombardeiros furtivos B-2 do tipo bomba lançada no Irã. Provavelmente aquelas bombas de sabotagem de bunkers de que se fala há algum tempo. A única arma que pode destruir as instalações subterrâneas do Irã. Uma arma que Israel não possui. Podemos ouvir todos esses detalhes de Pete Hegseth, mas ele também pode dar detalhes sobre o que acontecerá a seguir com o pessoal americano na região. Eles vão se aproximar do Irã e esses porta-aviões provavelmente vão para essa direção? Ou detalharia como os EUs estão se preparando para uma potencial retaliação iraniana e o que eles estão tomando para garantir a segurança dessas forças? Você mencionou que a conferência de imprensa mostrou que o Sr. Trump não agiu sozinho. Houve muitas reações, tanto dos republicanos quanto dos democratas. Sabemos que Trump não recebeu a aprovação do Congresso. Por essas greves. No caso específico do Irã, isso terá algum impacto relevante? Quero dizer, vamos entrar no amanhecer de domingo, hora americana. É sábado à noite atualmente. Domingo de manhã sempre tem diversos programas de notícias dominicais, uma oportunidade ideal para um resumo das ocorrências da semana e para que democratas e republicanos de alta importância apareçam nas rádios. Sem dúvida, o único foco desses programas será sobre o Irã e a oportunidade para os republicanos que apoiam Donald Trump dizerem que estão fazendo isso e para os republicanos que se opõem a Trump dizerem que estão fazendo isso. E eu acredito que os democratas vão simplesmente dizer que não é o movimento certo. Mesmo nos últimos 90 minutos vimos muitas reações. Eu acho que é interessante que haja republicanos que dizem publicamente que o presidente dos Estados Unidos fez é errado. Nesta semana, houve um impulso bipartidário para a criação de alguma legislação que a Câmara dos Deputados e o Senado querem tentar votar legislação que limite os poderes do presidente, o que o fará buscar a aprovação do Congresso para qualquer tipo de ataque. Tenho certeza de que vamos ouvir algumas vozes republicanas no programa de domingo matinal. Curiosamente, para dar uma olhada rápida, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem falado recentemente falando sobre o que aconteceu e a Casa Branca tem dizido que os dois líderes falaram após o ataque. Mas Netanyahu também disse que esta noite as ações do presidente Trump e dos Estados Unidos são muito fortes. Ele chamou isso de uma decisão ousada que mudaria a história. Também apontou que a história registrará as ações do presidente Trump para negar o regime mais perigoso do mundo e as armas mais perigosas do mundo. Os comentários vêm de um discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na última hora ou mais. Enquanto Netanyahu elogia a decisão de Trump, vamos dar uma olhada no momento. Estas greves. Chegará no fim de semana quando os mercados estão fechados. Trump é conhecido por ser muito orientado para o mercado. Acredito que o que testemunhamos nos últimos 4 meses e meio, desde que ele assumiu a presidência, é que ele frequentemente faz declarações após o fechamento dos mercados, especialmente em relação às tarifas. Eles fecham às 16 horas, horário local dos UO. Muitas vezes ele fala em atas ou dá algum tipo de conferência de imprensa, né? Às vezes após o fechamento do mercado. A ideia é que, obviamente, o mercado asiático estará pronto para se abrir, depois o mercado europeu e depois o mercado americano. Mas sua esperança, eu acho, é que, no dia seguinte, quando os mercados dos EUA abriram, as coisas podem ter se estabilizado. Ainda há algum tempo antes da abertura do mercado asiático, provavelmente menos de 24 horas. Tomar essa ação no meio do fim de semana poderia dar aos mercados e investidores uma chance de digerir a notícia, em vez de reagir subconscientemente, que poderia levar a um colapso nos mercados globais. Quando os mercados asiáticos, europeus e americanos reabrirem na segunda-feira, o sentimento do mercado pode ser um pouco mais estabilizado comparado ao impacto que teria se ele fizesse essa declaração no meio da semana. Sabemos agora que os GCOs e Israel estão se preparando para uma potencial retaliação iraniana.
Nos últimos dias, ouvimos dizer que vários cidadãos americanos na área estão procurando informações sobre como evacuar da área. Sabemos se há mais evacuados? Estados Unidos estão envolvidos em qualquer tipo de tentativa de evacuação. Normalmente, este seria o caso mais grave em que o governo dos Estados, os militares dos Estados, o Departamento de Estado estariam envolvidos na evacuação de cidadãos dos Estados. Mas esses avisos surgiram nos últimos dias e até mesmo o presidente dos Estados, na segunda-feira ou terça-feira, no início desta semana, disse às pessoas em Teherã para evacuar imediatamente. Vimos 10 milhões de iranianos que vivem em Teherã, muitos deles saltando em carros e saindo na estrada, tentando sair da capital iraniana. Antes disso, o pessoal do Swaywer na região ou cidadãos dos Iowa foram avisados de que eles também poderiam considerar a evacuação do país. Eu acho que vale a pena lembrar que o Irã emitiu uma declaração na mídia estatal esta noite, basicamente dizendo que todos os cidadãos americanos são agora presas justas, dizendo que cada cidadão americano ou pessoal militar na região é agora um alvo. Assim, qualquer cidadão americano, não apenas no Irã, mas em países vizinhos como o Iraque, encontra-se à beira de uma potencial retaliação de Teherã. Nick, obrigado pela atualização e insights. Este é o Nick Harper, ao vivo de Washington, D.C.